muito, muito preocupante, cara. Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, e hoje o assunto é Kevin Durant, atleta do Phoenix Suns, torceu um tornozelo no aquecimento da partida de Phoenix contra o Oklahoma City Thunder, que seria a estreia do KD lá no Arizona, em casa. E os prognósticos aí, o diagnóstico da lesão dele é que ele deve ficar fora o restante da temporada regular e possivelmente o início dos playoffs, ou seja, pelo menos um mês aí de molho o Kevin Durant deve ficar. A gente vai falar um pouquinho sobre como essa lesão afeta o Phoenix Suns, como afeta também a disputa no Oeste. Vamos falar também um pouco sobre os jogos da rodada, com foco no Memphis Grizzlies, que venceu o Golden State Warriors em casa, essa partida aí que estava cercada de expectativas pelas tensões que os jogadores criaram aí antes do jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho também sobre Memphis, né? Todo o estado atual lá do time que tá em terceiro no Oeste. Mas antes da gente começar tudo aqui, Filipão, antes é o momento da gente chegar aqui pra você que tá vendo a gente agora nesse vídeo aqui, e pedir pra você deixar o seu like. Primeiro, não deixa pra depois não, que senão você vai esquecer. Já deixa aqui o like, o botão do like tá aqui, pra você ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. E não se esquece também, se você gostar do conteúdo, de assinar o canal e clicar no sininho pra receber as notificações de vídeos novos aqui no 3 Pontos e a Falta. Então sempre que a gente tiver com conteúdo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo. Filipão, eu não sei nem o que dizer dessa lesão do Kevin Durant. Que azar, cara. Tipo, de todo tipo de lesão, essas lesões de aquecimento, eu acho que é sempre um negócio que você fica meio assim, cara, não acredito que isso aconteceu, velho. Não, é um pecado, cara. Não deixa de ser um pecado, né? E ele, principalmente, né, Bruno? Ele é um cara que tem sofrido muito com lesões desde 2019, mais precisamente. Eu tenho um dado aqui que vai espantar o nosso ouvinte. Vamos lá. Que desde 2019, Bruno, Anthony Davis tem 179 jogos. Certo. Kawhi Leonard tem 148 jogos. Kevin Durant tem 132 jogos, Bruno. Ou seja, esse cara... É impressionante, né, cara? Kevin Durant tem menos jogos do que dois caras que são famosos por não estarem disponíveis praticamente nunca, que são Anthony Davis e Kawhi Leonard. Então, quando a gente traz essa estatística para a mesa, por isso que essa lesão preocupa, Bruno. Que não é uma coisa completamente fora da norma. É algo que já se contava com isso, né? Ele é um cara que tem tido problemas muito corriqueiramente, tá com uma idade avançada, com 34 anos, ou seja, tem uma janela muito pequena. Então, assim, o jeito da lesão, Bruno, preocupa ainda mais, que como você falou, ele foi tentar uma bandeja no aquecimento, e não sei se tinha uma poça d'água ali, ou se estava molhado, né, com suor de alguém. Escorregou. E ele virou o pé de uma maneira que é muito comum quando alguém tromba com o pé do outro jogador, né? Quando alguém, vamos supor, faz um pulo num rebote e cai no pé de alguém e vira o pé pra fora, né? E foi o que ocorreu. E, cara, ele levantou, Bruno, ele amarrou até o tênis depois. Eu pensei, cara, não é nada, né? E quando a gente tem esse prognóstico, né? Diz que ele vai ser reavaliado daqui a 3 semanas de novo, como você falou, ele vai ser avaliado, mas não quer dizer que ele vai voltar daqui a 3 semanas. Então, provavelmente, a gente vai ver o KD fora, que é muito, muito preocupante, cara. O momento pessoal dele era bom. 3 jogos, 3 vitórias seguidas pelo Suns, todos fora de casa, jogando muito bem. Foi um fit instantâneo com o Devin Booker, com o Chris Paul, DeAndre Ayton e todo mundo. Mas, Bruno, é uma perda irreparável para esse time do Suns, que, na minha opinião, eventualmente perguntando, pensando, né? Cara, como é que vai ser como é que vai impactar esse time do Suns? Bruno, o Suns não vai perder só 27 pontos por jogo, que é o que ele estava fazendo desde que ele chegou lá, que é alguma coisa muito difícil de você substituir, você recuperar. Da onde você vai tirar esses 27 pontos por jogo que tava saindo dele? Mas principalmente, Bruno, a maior ausência para mim é a defensiva. O time, quando abre mão da sua espinha dorsal inteira, principalmente defensiva, na forma do Mikal Bridges e do Cam Johnson, e também te perdeu, né, o Jay Crowder, que foi peça importante no último playoff, cara,
quem que vai fazer essas boas. O Kevin Durant, Bruno, desde que chegou no Phoenix Suns, ele tem, ou tinha, né, o terceiro melhor plus-minus da liga. Ou seja, ele era o terceiro jogador que mais positivamente impactava a sua equipe. Com ele em quadro, o Phoenix batia os seus adversários por 15,3 pontos. Então, essa é a carência, Bruno, que vai ser mais sentido para mim. A gente assistiu e comentou bastante os jogos dele até agora, e ele tem sido claramente o melhor defensor de Phoenix. Então, eu tenho muitas preocupações para ver quem que vai ser esse cara para defender o perímetro da equipe do Arizona. Eu não vejo alguém tão bom, né, com tanto atleticismo. E pode ser bem complicado essa falta de defesa para o Phoenix Suns, tendo em vista que a tabela deles até o final da temporada regular, meu amigo, só para você ter uma ideia, eles vão pegar o Kings 2 vezes, eles vão pegar o Bucks, eles vão pegar o Philadelphia 76ers, eles vão pegar o Denver Nuggets 2 vezes, vão pegar um Lakers maluco para conseguir uma posição melhor no Oeste 2 vezes. Então, assim, eu não acho que, né, a classificação do Suns para os playoffs está ameaçada. Eu acho que, inclusive, até o Devin Booker foi um dos primeiros a reagir, né? Perguntaram para ele sobre a lesão e ele falou, não, tá tranquilo, a gente não tá preocupado, relaxem, né? O Kevin Durant vai voltar e tudo e a gente vai continuar do jeito que a gente estava antes. Eu não acho que a classificação deles esteja ameaçada, né? Eles estão em quarto agora, mas eu acho que um posicionamento no Oeste que vá garantir a eles um mando de quadra melhor, eu acho que isso está ameaçado. O Clippers subiu muito desde a chegada do Westbrook, né? Por incrível que pareça, a gente até comentou um pouquinho sobre o Clippers aqui ao redor depois da transferência do Westbrook. O Warriors também tá conseguindo se recuperar, ainda que tenha tido alguns tropeços aqui, especialmente fora de casa, né? A gente fala sobre isso mais pra frente no vídeo. Acho que Bruno, o Suns não tá... Pode falar. Pra ilustrar o que você trouxe, eles estão em quarto, obviamente, né? Aparentemente confortável, garantidos, mas, Bruno, eles estão a 3 jogos e meio da 8ª colocação. É chocante isso, cara. Porque o Oeste tá muito volátil. Muito. Então, não apenas o momento pessoal, o momento do time, mas o momento da conferência é muito não propício a qualquer tipo de revés. Então, assim, se eu imaginava com o Kevin Durant, possivelmente Phoenix podendo beliscar o terceiro lugar da conferência, né, passando Memphis, que conta com muitos problemas que a gente vai mencionar agora pra frente, Bruno, sem o KD, eu acho que o teto para eles, de fato, é essa 4ª colocação. E essa 4ª colocação já é algo problemático, porque eles vão ter um embate mais difícil com um eventual 5º colocado, que pode acabar sendo o Golden State Warriors. Ou seja, logo no primeiro round, eles podem acabar pegando o Golden State Warriors, cara. E se eles perdem, né? A gente mencionou a tabela dos caras, é muito difícil, de fato. Eles começam com o Sacramento fora em casa, mas é um jogo dificílimo. Depois tem Golden State Warriors, Bruno, que é muito bom dentro de casa. Milwaukee Bucks, como você mencionou. Tem o Lakers cheirando sangue. O Sacramento de novo. Então, Bruno, não é loucura dizer que se eles perdem 3 dessa sequência desses jogos, eles podem estar na posição de play-in, cara. Então, Sim. Por isso que essa lesão impacta muito. O KD vai voltar? Vai, mas como ele vai voltar, né? Quando ele vai voltar e contra qual oponente ele vai voltar, já pensando nos playoffs. Então, Bruno, eu acho que é uma perda, assim, é triste, porque a gente estava muito animado de ver o KD, a gente gosta, é bom pra liga, é bom pra gente que faz conteúdo de basquete, Bruno. Ter um time competitivo, ter o KD voando baixo, né? Então a liga perde, mas eu tô muito curioso para ver como é que isso vai E existe um custo meio intangível, eu acho, também dessa ausência do Kevin Durant, que é o entrosamento, né? A gente não sabe exatamente o quão o time vai estar bem entrosado numa série de playoff mais disputada, né? Assim, obviamente, isso pode acontecer no treino, apesar de não ser a mesma coisa de estar rolando num jogo. E aquela adaptação super rápida que a gente viu acontecer, imagina o quanto que esse mês que a gente não vai ter do Kevin Durant jogando com o resto do time teria feito diferença, né? Em termos defensivos, transição,
ele sabendo quando, né, qual é o melhor momento de passar pro Devin Booker, pro Ayton, pro Chris Sim, Paul. Obviamente, os total. caras são muito bons. Eu não acho que, né, obviamente, você vai botar o Kevin Durant ali na primeira rodada de playoff, o cara vai errar. Eu não acho que isso vai acontecer, né? Mas o potencial seria muito maior se ele tivesse mais tempo de jogo com os caras, né? Bruno, eu não tô preocupado com o retorno dele, porque como a gente falou nos últimos vídeos, né, o KD é a superestrela que precisa de menos tempo para se adaptar a qualquer situação. Porque ele é um cara que não precisa da bola nas suas mãos para ser eficiente. E ele pode jogar, né, on-ball, off-ball, ele pode jogar no perímetro, pode jogar no garrafão, fazer o mid-range dele, ele pode ser defensivo, positivamente defensivo, impactar bem esse âmbito da quadra. Mas o que mais me preocupa, como eu mencionei, é esse período sem ele, cara. Numa conferência Sim. que tá tão apertada, em que uma sequência de derrotas pode botar tudo em xeque. E como eu mencionei, cara, a janela do Suns é muito curta, né? Uhum. Se eles eventualmente, Brunão, perdem, cara, vamos supor, perdem a primeira rodada ou a segunda rodada, não ganham esse ano. Chris Paul ano que vem vai ser um cara de 38 anos, Bruno. E o Kevin Durant vai fazer 35 ano que vem. Então a gente não pode contar, né? Que eu acho que assim, o Suns, quando fez essa troca, Bruno, eles entenderam que, cara, a gente tá mais perto de vencer com o KD do que sem ele, obviamente, né? Mas quando você perde tantas peças e o KD, eu vejo o Suns hoje, agora sem o Kevin Durant, pior do que eles eram ano passado. E se eles já sofreram ano passado, eu imagino, infelizmente, que vai ser um período de muita dificuldade pro Suns, embora o Devin Booker esteja pegando fogo e tudo mais. Eu acho que as pretensões, né, mudam sim. Eu também acho que as pretensões mudam e vai ser muito complicado, especialmente levando em conta que a gente tem adversários aí diretos praticamente do Suns, como o Memphis Grizzlies, que mesmo envolto talvez na maior crise, né, se a gente for parar pra pensar em termos de extra-quadra, né, problemas fora de quadra, eu acho que talvez seja a maior crise da temporada regular atual, do que tá acontecendo com o Memphis Grizzlies, com todo o caso envolvendo o Ja Morant, a suspensão que ele tomou, a incerteza sobre o retorno dele ao time, né, e o quanto que a incerteza dele mesmo com os próprios atletas, né, a gente tem várias notícias de que o time teria se reunido sem ele, né, ou seja, que existe uma disposição do Grizzlies de não, vamos continuar, o problema do Ja Morant, a gente vai, né, seguir aqui com a nossa vida. E eles vão para esse jogo contra o Warriors, que além de tudo isso, né, além de todos esses problemas envolvendo o Ja Morant, a gente ainda teve ali o Dillon Brooks tacando a lenha na fogueira. Essa parte foi legal. Que ele descascou o Draymond Green, né, alguns dias antes, e o Draymond Green respondeu, obviamente, no podcast dele, teve toda essa troca de provocações entre os dois jogadores, mas Memphis levou a melhor, venceu o Warriors, o que não era tão difícil de prever, tendo em vista que o Warriors fora de casa é um time completamente diferente do Warriors no Chase Center. Bom, o Grizzlies levou a melhor, reagiu e mostrou que não é carta fora do baralho nesse Oeste disputado, né, Filipão? Brunão, eu assim, não sei se eu posso dizer que eu discordo de você, mas eu imaginava que esse jogo ia ser um atropelo do Golden State Warriors, cara. Você mencionou bem, né, o imbróglio que aconteceu. Cara, eu usei um termo que eu repito agora nesse vídeo, no nosso último lançamento, que eu disse, cara, o Golden State Warriors o Memphis Grizzlies tá garoteando, Bruno. A impressão geral eu acho que era essa mesmo, garoteando. É claramente um time de molecagem, né? Você não compra brigas, Bruno, quando você não tem fatos, argumentos para utilizar, cara, né? Então, quando o Dillon Brooks, né, sai e publicamente critica o Draymond Green, fala abertamente que nunca gostou dele, que não gosta do Golden State Warriors como time, que ele é um cara que ele não sabe na liga como é que ele consegue sobreviver tendo o estilo de jogo dele, que é de muitas faltas, muito intenso, reclama muito, que os árbitros protegem ele.
Bruno, quando você não ganhou nada na sua carreira, cara, por mais que você não goste de alguém pessoalmente, você fica quieto. Que é mais ou Você menos respeita. o que o Draymond Green falou pra ele, né? Seu amigo, É, você não ganhou nada, exato. fica na tua, cara. Tipo. Mas é um código, Bruno, de ética, né, cara? A gente, por exemplo, enquanto o 3 pontos da falta acabamos de começar, jamais podemos ter a audácia de vir aqui falar mal de um outro canal que tem mais quilometragem, mais rodagem, mais seguidores. É uma questão de ética, né? Então, só para usar um exemplo. Então, quando ele fala isso e o Draymond descasca ele, Bruno, o Draymond promove um funeral do Dylan Brooks Nossa, no podcast a dele. resposta a humilhação é absurda, assim, né? E que ele até cogita assim, cara, será que os seus companheiros gostam de você? Né? Porque, pelo que eu vejo ao redor da liga, isso não é verdade, você não impacta positivamente seu time em aspecto algum. Eu, ao contrário, você perguntou como é que as pessoas gostam de mim, eu ganhei acho que uma coisa como 4 anéis, acho que significa alguma coisa pra você, né? Enfim, quando ele bota essa lenha na fogueira, coisa que já tinha acontecido perto do Natal do ano passado, Bruno, quando o Dia falou que, né, tava tranquilo na conferência, que era rivalidade contra o Golden State, e o Warriors vai lá e tem uma vitória statement contra os caras do Natal, eu achei que seria a mesma coisa de novo. Dado todo o contexto do Dylan Brooks, principalmente pelo Ja Morant, Bruno. Sim. Que é um time sem seu líder, sem seu principal jogador, e vai dizer que eles também estavam, Bruno, sem o Brandon Clark, que tá com uma lesão muito séria, e o Steven Adams. Então, ou seja, eram 3 titulares fora da equipe. Tudo bem que o Golden State tava sem também, perdeu inclusive o Jonathan Kuminga ontem no aquecimento, igual o Kevin Durant, Bruno. Foi assim, segunda lesão similar em 2 noites seguidas. A bruxa tá solta na NBA. Mas quando começa o jogo, Bruno, eu vejo que uma coisa que a gente sempre fala aqui nesse canal, diga-se de passagem, que é como os matchups, né, influenciam. Como times grandes e físicos punem equipes que são de menor estatura e menos atlética. E ontem foi muito claro isso, Bruno. Eu mencionei as ausências no Memphis, mas o elenco de suporte dá conta do Ricardo. O Tyus Jones é um armador que é mais físico, maior do que o Ja Morant. O Tillman, que começou o jogo como pivô, é um cara mais físico, né? Assim, mais forte, mais alto do que o Draymond, que começou como pivô para o Golden State. Sem mencionar o Jaren Jackson Jr., que jogou bem. O Desmond Bane jogou bem também. E, Bruno, isso se traduziu em facilidades que Memphis teve nos 2 âmbitos da quadra. Na parte ofensiva, Bruno, eles dominaram o jogo. O Golden State não teve resposta para os caras. Estavam 54% de quadra e 45% de 3. Ou seja, você não consegue vencer um jogo se o seu adversário está tendo um aproveitamento tão grande de quadra. Ou seja, a defesa do Golden State Warriors não conseguiu conter esses caras. Dentro do garrafão, foi 56-36. Não, foi assim. Um domínio do Memphis. Não existiu o garrafão o Golden State. Foi ridículo, assim. Foi muito complicado, né? Então, Bruno, é o que eu gostei pra Golden State. O que eu gostei pra Memphis desse jogo. A resposta mental. Se a gente tinha alguma dúvida como é que esses caras iam responder psicologicamente, né? Depois de uma semana tão conturbada, eu achei que foi uma resposta muito boa, muito incisiva. Os caras são jovens, os caras estão molecando, mas são esses momentos, Bruno, que às vezes ou quebram uma equipe para sempre, ou fazem uma equipe para sempre. E pelo que eu vi ontem, sei que é um jogo só, mas pelo jeito com o qual eles encararam esse jogo e vão encarar o resto da temporada, eu vejo com bons olhos a sequência de Memphis, tanto nesses playoffs agora, que o dia tá voltando em breve, né? A gente deu notícia agora que ele foi culpado, né, pela polícia. Então ele voltando, encaixando esse time que tá aparentemente agora aprendeu com as lições, vai dar bom. Agora, Golden State me preocupa muito, Bruno. Eles têm, Bruno, a 3ª melhor defesa da liga jogando em casa, mas fora de casa, uma 3ª pior, cara. Parece 2 times diferentes, cara, é muito estranho. E eles estão numa sequência, Bruno, de 8 derrotas seguidas fora de casa, o que, cara, não é normal. Não, é muito estranho. A gente mencionou o podcast do Draymond Green comentando sobre o Dylan Brooks, e ele começou o programa falando isso. Cara, muita gente me pergunta por que a gente é outro time fora de casa. E ele fala, se você acha que se eu soubesse o porquê, eu não teria corrigido já? É bizarro, assim. Então, assim, os resultados do Golden State fora de casa são iguais aos do Detroit Pistons.
Bruno, que é o último cara, colocado do leste. você colocando esses números aí é chocante mesmo, cara. Então, assim, cara, como eu mencionei, o time sofreu ontem. Acho que o Dylan Brooks fez um trabalho muito bom até no Steph Curry. Tudo bem que ele teve 29 pontos, mas é o que uma estrela hoje faz, né, Bruno? Mas perto do potencial dele, foi um jogo abaixo da média. O Jordan Poole também teve um jogo, para mim, muito abaixo, principalmente defensivamente. Teve o pior plus-minus do jogo. Ou seja, o Memphis atacou bastante os pick and rolls em cima dele. Então, Bruno, me preocupa, cara. Agora, dado que todo mundo na Conferência Oeste tá oscilando, talvez a gente tire o Nuggets e tire o Kings. Todo mundo tá oscilando. O próprio Lakers penou a temporada inteira, só agora tá se recuperando, né? O Suns agora vai penar um pouquinho também, por conta da carência do Kevin Durant. Eu talvez não seja tão preocupado com o Golden State nos playoffs, porque, de novo, eles são uma dinastia, eles são uma equipe que, Bruno, não dá pra postar contra esses caras. Mas talvez o mando de quadra seja, né, uma coisa que eles vão sentir falta, caso eles se classifiquem mesmo na quinta colocação, na sexta colocação. Então, eu tô curioso para ver se esses caras vão virar uma chave nos playoffs e vão acionar, vão entrar no modo mental que a gente tá acostumado a ver, ou não. Porque se não, Bruno, é uma coisa que preocupa pensando já no futuro. A gente fala de janelas de oportunidades, a janela do Golden State sempre tá para fechar. É um Big Three muito envelhecido, que a gente não sabe quanto mais tempo eles vão ter juntos. Então, vamos ficar de olho nesses caras. E pode até ser um Big Three que se desfaz na próxima janela, né? Porque sempre bom lembrar o contrato do Draymond Green, que, né, vai basicamente acabar agora, né? Ele tem player option. O Golden State não sinalizou que quer renovar com ele. Ele pode muito bem sair. Então, e fizeram uma manobra, né? A gente mencionou na trade deadline para aumentar o cap space, né? Mas não necessariamente quer dizer que ele vai ficar, né? Então, vamos ver como é que eles vão responder nesses playoffs, Bruno. Acho que é uma situação que a gente não tá acostumado a ver. Não tô preocupado de novo, porque eu acho sim que eles vão, cara, crescer nos playoffs, mas, como você falou, ter um desempenho de um time de draft, cara, um time que tá pensando no Mbanyama fora de casa, preocupa bastante, dado que é quase certo que eles vão jogar sem mando de quadra, né, Brunão? Sim. Nesses playoffs, dado o contexto. Então, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho e vamos passar muito rapidamente aqui. Eu vou deixar você escolher os jogos que você quer comentar, né? Que a gente teve alguns outros resultados importantes. Eu destacaria a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets, né? Que conseguiu, foi um jogo super apertado, 118-113. Bucks jogando sem o Giannis, né? E conseguiu ganhar de um time do Nets que tá indo muito bem, né? Inclusive eu fiquei bem surpreso com a atuação do Nets contra Milwaukee. Brook Lopez foi um dos destaques, Bobby Portis também. Acho que esse é um jogo que foi bem interessante da gente acompanhar. E, obviamente, também, né? Só pra não correr o risco de ficar repetitivo, porque a gente tá falando do Knicks quase todo episódio agora, mas a gente teve aí o duelo dos dois times que talvez mais estejam em alta na NBA nesse momento, que foi Sacramento Kings e New York Knicks, e Sacramento ganhou de forma categórica também, né? 122-117. Não, passando pelos dois jogos, cara, não tem muito o que dizer, mas o que eu gostei muito de Milwaukee foi exatamente isso. O time do Brooklyn, obviamente, é um time completamente diferente sem Kyrie e KD, mas é um time que venceu jogos importantes até agora, um time que surpreendeu. E é um time que defensivamente talvez esteja até mais forte sem os dois, né? Se você pra pensar. Então, quando você vê que, né, eles bateram Boston em Boston, vindo de 28 pontos atrás, é um time assim que não é um time facilmente batido. Então, quando você é o Milwaukee Bucks e decide jogar contra esses caras sem o Giannis, Bruno, não é um jogo fácil. Então, quando os caras vencem esse jogo com um elenco de suporte, rendendo, com o Bobby Portis fazendo 28 pontos, Bruno, né? O Chris Middleton entrou no quinteto titular de novo, jogou só 29 minutos, mas teve 11 pontos, foi importante. Grayson Allen crescendo com 19 pontos. O banco, o Jay Crowder, Bruno, foi muito crucial nesse jogo, com 11 rebotes. Ajudou muito a segunda unidade. Teve um dos maiores plus-minus do jogo. Então, ou seja, esse time tem elenco. Se a gente achava, né, que Milwaukee
dependia exclusivamente do Giannis, a gente tá vendo que o elenco de suporte esse ano talvez seja o melhor, Bruno, que ele já teve até hoje, e isso é muito preocupante para qualquer equipe rival. Sobre Sacramento Kings, Bruno, e Knicks, o Jalen Brunson, infelizmente, reagravou a lesão dele no pé durante a partida, saiu de novo, jogou apenas 19 minutos. Mas o que chamou atenção, Bruno, foi a defesa do Sacramento. Cara, a defesa do perímetro desses caras foi absolutamente incrível. A intensidade, eles fizeram com que o Knicks chutasse apenas 42% de quadra, Bruno, e 26% de 3, cara. Então, ou seja, quando a equipe tem um aproveitamento tão baixo assim, é praticamente inviável, impossível vencer fora de casa, né? Então, mais uma vez, crédito, Bruno, pro Sabonis, que mais uma vez anota um triplo-duplo. Cara dominante no garrafão, mesmo que o Knicks seja um dos times com mais rebotes ofensivos, né? Jogadores muito altos, o Sabonis dominou. De'Aaron Fox, novamente, mais uma vez, Bruno, completamente dominante. Clutch. 23, clutch, como sempre, 23 pontos. E, Bruno, positivo 7 pontos no plus-minus, né? A gente bate nessa tecla, né? Se tem algum asterisco em cima desse cara, é por conta dessa parte defensiva, que não é o que tem rolado agora. Mais uma vez também, o Trey Lyles, jogando muita bola, Brunão. Ele é um cara que a galera tem que ficar de olho, porque do banco ele vem muito consistente. E o Malik Monk, mais uma vez, com 19 pontos. Então, ou seja, Brunão, é um elenco profundo, é um elenco defensivo, é um elenco que tem arremesso, é um elenco que tá jogando feliz, cara. Essa é a impressão que eu tenho vendo o Sacramento Kings. Eles estão curtindo muito o momento, né, deles. Bruno, legal de ver isso. Segundo lugar na conferência, cara. É uma história, assim, maravilhosa que, assim, conta de fatos que os caras estão vivendo. Um time que não vai aos playoffs há 17 anos e, de repente, os caras chegam a segundo lugar da conferência. E como eu mencionei no último bloco, é o time mais consistente pra mim, atrás apenas do Denver Nuggets, na conferência inteira. Então, cara, esse Kings tem que ser levado a sério, não. Esses caras vão dar trabalho. Eles são o melhor ataque da liga e não é à toa. Uhum. Então, olho nos caras, porque eu tô muito curioso para ver como é que eles traduzem essa temporada regular nos playoffs. É isso, e a gente vai ficar de olho aqui também. Agora a gente quer saber a sua opinião aqui a respeito da lesão do Kevin Durant, obviamente, como impacta o Suns e também dos resultados da rodada aí que aconteceu na última quinta-feira. Deixa seu comentário, não se esqueça de curtir aqui o vídeo do 3 Pontos e a Falta e de assinar o canal. Tamo junto, Filipão, e até o próximo vídeo. Valeu!